Muito bem, então. Hoje, quem vai apresentar, então, vai treinar a defesa da tese de doutorado vai ser o César. Então, felizmente, terminamos, né, César, essa longa empreitada. E então, fica à vontade, César. Geralmente, o aluno tem aproximadamente 40 minutos para a defesa, né? E haja fôlego para falar tudo que fez em 4 anos em 40 minutos, mas faz parte também. Então, e aí depois tem, né, toda a lição de 3 componentes da banca, tá? Então, eu sempre oriento os alunos a ver a apresentação sempre que a gente treina, né, numa reunião do grupo de pesquisa, e aí depois, quem puder acompanhar a defesa do César, eu acho também uma outra experiência muito interessante, porque vocês veem como que o aluno apresenta na reunião, enfim, a gente faz todas as colocações, a gente conversa, e aí depois, né, faz esse fechamento lá com a banca. Eu acho que é bem legal, assim, a gente consegue ver coisas que a gente comentou na reunião do grupo, quanto o aluno melhorou, né? Então também na apresentação tem tudo isso, tá? Então fica à vontade, César. Então tá, eu vou compartilhar a janela. Pode ficar, eu vou marcar teu tempo aqui. Estão enxergando? Sim, aham. Então tá. Vou tirar isso aqui daqui. Então tá, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Então, César, põe em tela cheia para nós. como é que faz isso? Lá embaixo, aperta ali, tá vendo aqueles, bem no canto inferior à direita, tem aqueles, tá escrito anotações, daí tem uns quadradinhos mais para baixo. Põe o mouse mais para baixo e vem percorrendo à direita, Direita. para a direita. Que nem tu, como tu coloca a tela cheia nos slides na. Opa, agora tu saiu. Espera aí. Vai de novo lá. Ou aperta F5 também. Às vezes, dependendo do computador, F5 entra direto. Tu compartilhou a tela. Tu compartilhou a tela cheia? Não, eu compartilhei janela. Não, compartilha a tela cheia. Volta lá, aperta em cima, vai aparecer ali a aba em cima, Uhum. compartilhar a tela cheia. É melhor. Não, de novo, ou deu? Deu, agora deu. Aí agora você coloca só F5 aí, isso, apresentação. Isso, agora sim. Isso. Muito bem. Então tá, pessoal. Minha apresentação de doutorado se refere à resposta aguda de biomarcadores séricos articulares em intensidades progressivas de fisioterapia aquática em indivíduos com osteoartrite do joelho. Então, estudo transversal, crossover em uma única sessão, orientado pela professora doutora Fernanda Sequete. Ai, tá travando isso aqui. Bom, o tema central, então, da minha tese se refere à resposta aguda em uma única intervenção de fisioterapia aquática com intensidades distintas em biomarcadores articulares sorológicos relacionados à osteoartrite de joelho, nos parâmetros funcionais de dor, edema e mobilidade de joelhos. Então, essa dissertação é constituída de 2 artigos. O artigo 1, ele é um estudo protocolo com a perspectiva de avaliar os efeitos em uma única sessão no comportamento bioquímico e funcional de sujeitos com osteoartrite de joelho, submetidos a 3 programas de fisioaquática. E o artigo 2 já avalia, então, os níveis de concentração da metaloproteinase 3 e o poder antioxidante na resposta aguda de 3 programas de intensidades diferentes de fisioaquática e seus efeitos imediatos na dor, na amplitude de movimento, no edema articular, na autopercepção do bem-estar e na mobilidade de indivíduos com osteoartrite de joelho moderada e severa. Então, uma contextualização, a osteoartrite de joelho é uma doença que altera a homeostase articular, ela surge a partir de um processo inflamatório crônico
uma alteração no processo de remodelamento articular que contribui, então, para a perda de função. Vários fatores são decorrentes ou causam a osteoartrite de joelho e, por consequência, uma série de limitações funcionais também são observadas nesse tipo de paciente. Nesse contexto de alteração de homeostase articular, existem várias substâncias que são chamadas de biomarcadores que são excretadas durante o processo de remodelamento articular. E esses biomarcadores, eles podem ser monitorados durante o processo de evolução da patologia ou mesmo no monitoramento terapêutico. E eles podem ser monitorados também através de sangue periférico. A justificativa para isso é que a partir do processo metabólico, os biomarcadores, eles escapam da cavidade articular, vão para os vasos sanguíneos e podem ser, então, puncionados através de sangue periférico e analisados, então, através desse método específico. Nós selecionamos 2 biomarcadores. O primeiro deles é a metaloproteinase 3. A metaloproteinase 3 faz parte de um grupo de proteínas responsável pela remodelação tecidual do tecido cartilaginoso, também pela degradação da matriz extracelular, principalmente durante processos fisiológicos, e sua intensidade geralmente aumenta durante os processos de reparo ou remodelação articular. O segundo biomarcador que nós utilizamos, então, é as espécies reativas de oxigênio, em especial estresse oxidativo, visto que essa substância, então, ela provoca uma alteração celular nos constituintes da cavidade articular. Para a questão do estresse oxidativo, nós vamos utilizar como análise o poder antioxidante total, principalmente a atividade enzimática do poder antioxidante total, que regula ou que mensura a resposta antioxidante do indivíduo frente a um determinado estímulo. Atualmente não tem cura para a osteoartrose. O que a gente tem, a partir de consensos do Colégio Americano de Reumatologia, a Liga Europeia de Reumatologia e a OARSE, que é uma instituição internacional para os estudos da osteoartrite, eles recomendam o exercício, em especial a fisioterapia, tanto em solo quanto no ambiente aquático, como uma estratégia de tratamento. Nesse contexto, então, a fisioaquática já se mostra como uma estratégia efetiva e segura, contribui para a redução da rigidez articular, controle da dor, melhoria da funcionalidade e tem já um efeito positivo mapeado na redução da dor, função física e força muscular em indivíduos com osteoartrite de joelho. Hoje, nós temos alguns estudos que avaliam o impacto molecular ou celular da fisioterapia aquática, concentrados basicamente em modelos animais. Então, aqui eu trago o estudo de Milares, que avalia a questão do exercício aquático e a combinação de laser no comportamento de metaloproteinase durante o tratamento. E, recentemente, temos um estudo que avalia 2 estratégias de tratamento em modelo induzido de artrite, que é o processo de natação ou de imobilização em ratos com osteoartrite, principalmente em relação à questão das metaloproteinases. Mas nós não temos estudos hoje que correlacionam essas questões, principalmente o desenvolvimento de biomarcadores no comportamento ou no efeito de fisioterapia aquática, em especial em protocolos diferentes de fisioterapia aquática. Então, sendo assim, os nossos objetivos constituem-se em apresentar um protocolo de intervenção de diferentes modalidades de fisioterapia aquática em uma única sessão, considerando, então, 3 estratégias diferentes de baixa, média e alta intensidade, buscando avaliar os efeitos no comportamento bioquímico e funcional de indivíduos com osteoartrite. E, a partir de um ensaio clínico randomizado, do tipo crossover com 2 grupos, avaliar os níveis de concentração dos biomarcadores metaloproteinase 3 e poder antioxidante total, na resposta aguda de 3 programas de intensidades diferentes de fisioterapia aquática, bem como os efeitos imediatos na dor, na amplitude de movimento, no edema articular e na autopercepção do bem-estar e de mobilidade em indivíduos com osteoartrite de joelho moderada e severa. Então, nós constituímos 2 artigos. O primeiro artigo já foi publicado. Ele se constitui, então, de um protocolo de intervenção de fisioterapia aquática,
para avaliação dos efeitos em uma única sessão no comportamento bioquímico e funcional em pacientes com osteoartrite de joelho. O protocolo proposto também é um estudo clínico transversal, um ensaio clínico randomizado do tipo crossover, com 3 braços, intervenção de fisioterapia aquática com baixa e média e alta intensidade. Esse protocolo foi constituído, então, seguindo as estratégias e as recomendações do SPIRIT, está registrado no Clinical Trials e já tem aprovação, então, do Comitê de Ética e Pesquisa. O cálculo amostral presente nesse protocolo para essas análises, então, constitui-se de 15 pessoas com osteoartrite de joelho e 15 sujeitos saudáveis. Para a definição do cálculo amostral, nós estudamos e fizemos uma análise dos efeitos do exercício na produção de metaloproteinase e do estresse oxidativo, analisando, então, os parâmetros dessas variações através do G-Power, com parâmetro de entrada de cauda unidirecional, e os dados, então, que foram avaliados mostraram um parâmetro de não centralidade de 3,8, que mostra um efeito moderado na variação de biomarcadores de sujeitos frente ao exercício, com um grau de liberdade de 16,143, o que resultou em 15 participantes com um poder de análise de 0,95 como critério de confiabilidade. O protocolo previsto prevê a realização do estudo no setor de fisioterapia aquática de uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, a Universidade Fevale, que tem uma piscina cuja acessibilidade se dá por meio de escada ou rampa, com suporte dos 2 lados. A piscina é aquecida por uma caldeira, que mantém a temperatura estável em torno de 33 a 34 graus Celsius da água, e uma profundidade que varia em torno de 100 a 150 centímetros, e essa diferença de profundidade é transicionada por rampa, e toda a piscina tem ladrilhos antiderrapantes, e ao lado das piscinas a gente tem, então, da piscina a gente tem dois setores de de jatos de hidroterapia. Então, os critérios de elegibilidade incluem pessoas com mais de 50 anos, com diagnóstico de osteoartrite de joelho, conforme os critérios americanos do Colégio de Reumatologia, dor há pelo menos 1 ano e limitação funcional pelo menos 6 meses, com ausência de limitação para performar exercícios aquáticos, e uma classificação radiológica de gravidade entre os graus 3 e 4 em marcha independente. Considerando a questão das variáveis bioquímicas, então nós estamos incluindo doenças autoimunes, uso de medicação psicotrópica, imunossupressor, consumo de antioxidantes, esteroides, consumo de álcool ou tabaco, estados de anquilose, lesão cutânea que contraindica a imersão na piscina, procedimentos cirúrgicos em joelho, incluindo prótese, doença inflamatória ou infecciosa, hipertensão arterial e diabetes descompensada, doença pulmonar obstrutiva crônica, histórico de doença cardíaca isquêmica, fobia à água e alergia ao cloro. Então, os nossos parâmetros de mensuração constituem-se, então, na classificação radiológica do paciente, seguindo o método de Kerrigan e Lawrence, definindo, então, a questão da análise radiológica para a classificação do grau de osteoartrite, sendo o grau 3 e 4 os graus de interesse. Para biomarcadores, a metaloproteinase e o estresse oxidativo, a análise se dá a partir da coleta de sangue periférico e depois processamento da amostra. Para o grau de funcionalidade, a versão brasileira do COS. O COS é um instrumento que mede a gravidade do joelho para osteoartrite numa escala de 0 a 100. 0 indica problemas extremos e 100 ausência de problemas. A avaliação da dor por meio da escala visual de dor, onde 0 corresponde nenhuma dor e 10 a pior dor imaginável. Para avaliação de edema, a circunferência dos joelhos afetados. Para a questão da flexibilidade, a goniometria. E para a autopercepção, nós elaboramos uma escala Likert, onde questionamos a questão da percepção de mobilidade e bem-estar, onde 0 significava a pior sensação de mobilidade e bem-estar, e 10 a melhor sensação de mobilidade e bem-estar. Elaboramos um fluxograma, que define, então, toda a estratégia de análise para esse protocolo, considerando os critérios de elegibilidade a partir da triagem,
uma entrevista inicial, a classificação radiológica e o nível de funcionalidade, seguido dos parâmetros funcionais, dor, flexibilidade e perimetria, a avaliação dos biomarcadores e a autopercepção. Importante deixar claro que o protocolo, então, prevê a avaliação funcional antes e após as intervenções, né, mensuração imediatamente antes e após as intervenções, a avaliação dos biomarcadores periféricos em sangue periférico antes, após e 24 horas após a intervenção, e a autopercepção imediatamente antes, após e 24 horas após a intervenção. Então, a partir da questão dos critérios de inclusão, a avaliação funcional, os pacientes foram randomizados e distribuídos conforme os protocolos, de acordo com a randomização. Cada participante, após a execução do protocolo, permanecia um período de repouso washout de 15 dias até iniciar com o novo protocolo e deveria perpassar, então deve perpassar pelos 3 protocolos. Só um pouquinho. Em relação às intervenções, então, todas as intervenções são realizadas na piscina, cujo acesso se dá por rampa. Inicialmente, após a entrada na piscina, então, os pacientes deverão permanecer 5 minutos no período de aclimatação, e os protocolos, então, que seguirão são de baixa intensidade, média intensidade e alta intensidade. E nós dividimos, além da qualidade ou classificação dos exercícios, a questão da intensidade e velocidade do movimento conforme zonas de interesses, de acordo com o Borg. Então, o protocolo de baixa intensidade, o participante deveria executar o movimento a uma velocidade que representasse uma sensação de esforço de 6, com zonas de interesse entre 6 e 9, ou seja, muito, muito leve até muito leve. O protocolo de média intensidade, então, já de 10 a 14, de bastante leve a um pouco difícil, e o protocolo de alta intensidade, a velocidade performada, então, do movimento, em torno de 15 a 18, ou seja, difícil até muito difícil. O protocolo de baixa intensidade, então, foi proposto a partir dos princípios de Aichi, né? Então, o paciente deveria manter a posição em semiflexão de joelhos, com a linha d'água na altura do apêndice xifoide, e o objetivo principal desse protocolo é compreender os impactos da imersão na condição patológica. Então, aqui está a descrição dos protocolos. Então, o primeiro movimento, uma caminhada antero-posterior. O segundo movimento, movimento combinado entre abdução horizontal e abdução e apoio unilateral de membro inferior. Seguido, então, do movimento de flexo-extensão de joelho na posição em sedestação. Seguido, então, circundução de quadril, abdução de quadril, flexão de quadril, flexão de joelho a 90 graus, o movimento de apoio unilateral com chute, o movimento combinado de membros superiores com flexão de quadril, e o movimento combinado de adução de quadril com adução de ombros, finalizando, então, por 5 minutos de imersão na piscina, no setor de hidroterapia. O protocolo de média intensidade, então, ele foi adaptado de estudos prévios, que também previam uma temporização e a escala de Borg, e ele foi elaborado considerando, então, um período de aquecimento, fortalecimento e volta à calma, sendo que os movimentos sempre foram orientados a serem performados no máximo da amplitude. O fortalecimento, então, o paciente deveria manter o movimento ao máximo de amplitude e mantendo a coluna lombar para evitar a compensação, e volta calma, então, de 15 minutos de imersão no setor de jatos com hidromassagem. Então, aqui está o protocolo de média intensidade. O aquecimento envolve caminhada antero-posterior com steps, exercício de senta e levanta, exercício de skipping, ou seja, corrida no lugar. O protocolo de fortalecimento, então, prevê a flexão de quadril, com o joelho em extensão, a abdução de quadril, movimento de flexo e extensão de joelho, o movimento de chute associado, então, à questão do membro superior, seguido, então, de deslocamento com estratégia para simular a bicicleta, o deslocamento posterior também, e finalizando, então, com a questão da corrida no lugar.
A volta calma, então, deslocamento anteroposterior, os alongamentos de glúteo máximo, quadríceps, posterior de coxa, gastroequinêmios e 2 minutos de imersão no setor de hidromassagem. Já o protocolo de alta intensidade prevê a mesma sequência de exercícios performados no protocolo de média intensidade, mas nós instituímos mudanças nas variáveis tempo e velocidade. Nesse sentido, a velocidade performada deveria ser de alta intensidade, né? Com o exercício executando, então, por um período de 6 minutos cada exercício, e a caminhada foi substituída por corrida. O recrutamento previsto no protocolo consiste em pessoas de um serviço de fisioterapia da universidade e o grupo controle, então, professores e funcionários da universidade. O protocolo prevê um cegamento simples, onde pesquisadores que realizam as coletas de informações e análises desconhecem a natureza do protocolo aplicado e, obviamente, as questões éticas também. Em relação a esse artigo, as conclusões que nós tivemos é que há uma descrição muito favorável dos efeitos positivos da fisioterapia aquática na variável funcional da osteoartrite de joelho. Contudo, ainda há uma lacuna muito grande em relação à interferência dos efeitos agudos de diferentes intensidades de fisioterapia em biomarcadores. E, da mesma forma, o protocolo proposto, obviamente, proporciona subsídios para estudos longitudinais futuros. O artigo 2, então, é a aplicação do protocolo. Ele foi escrito conforme as instruções da revista Osteoartrite em Cartilagem, para ser submetido a essa revista. E ele tem, então, quanto objetivos, avaliar os níveis agudos de biomarcadores articulares de metaloproteinase 3 e a capacidade antioxidante em 3 diferentes intensidades de exercício aquático para osteoartrite de joelho, bem como avaliar os efeitos imediatos das variáveis funcionais dor, amplitude de movimento, edema articular e a autopercepção de bem-estar e mobilidade geral. Então, segue a proposta do artigo protocolo, com um estudo randomizado do tipo crossover, com uma intervenção clínica de 3 braços, seguindo as estratégias de recrutamento, seleção, elegibilidade e compromisso ético, conforme descritos no protocolo anteriormente publicado, bem como a questão de fluxograma e todos os processos envolvendo as questões das variáveis funcionais e laboratoriais. O cegamento, então, todas as entrevistas, análises radiológicas, aplicação dos instrumentos como dor, edema, flexibilidade e autopercepção foi conduzido por um único fisioterapeuta. O programa de intervenção foi conduzido por 2 fisioterapeutas diferentes e a coleta de sangue por um profissional da enfermagem, análise de biomarcadores foi realizada com farmacêutico e biomédico. Então, o processo de triagem constituiu-se, então, de um formulário de identificação do paciente, que além do nome, questão de data de nascimento e todas as condições de critérios de inclusão, exclusão e monitoramento do paciente em relação a atividades físicas e terapêuticas foram registradas. A triagem radiológica, então, também consiste de um formulário onde, a partir da interpretação da imagem e do laudo radiológico, se classificava o grau da osteoartrite de joelho. A questão da funcionalidade com a versão brasileira do COS. E durante o processo de tratamento, nós tínhamos um formulário de monitoramento que definia as variáveis funcionais, como os registros das variáveis funcionais, em especial a questão da dor, flexibilidade, perimetria e sensação de bem-estar. Os ensaios laboratoriais, então, nos momentos imediatamente após e 24 horas após, realizamos coletas de sangue periférico para o ensaio de metaloproteinase 3, que foi realizada através do ensaio imunoenzimático de ELISA, conforme os critérios do fabricante, e o poder antioxidante total, que foi feito pelo ensaio de redução de ferro, que também é avaliado por absorvância, e a mudança na absorvância, então, representa a questão do processo redutor total de espécies reativas de oxigênio do indivíduo. A partir de todas as análises, o cálculo amostral já foi descrito e todas as outras análises nós fizemos através do GraphPad Prism 8
A distribuição normal das variáveis foi realizada com o teste de Shapiro-Wilk. A avaliação da dor utilizou o teste de comparação múltipla de SIDAC. Realizamos uma correlação de Pearson para avaliar a relação entre o índice de lesão do joelho radiológico e o grau da osteoartrite, né? As diferenças na frequências e duração das atividades entre o grupo experimental e o controle foram analisados com o teste T-Student. Um teste de Bartlett revelou uma heterocetasticidade muito significativa, com P maior do que 0,05, indicando, então, variâncias desiguais entre as amostras para metaloproteinase, poder antioxidante, flexão de joelho, volume articular e autopercepção. E aí, em função dessa heterocetasticidade, a gente realizou outro teste, que é o teste de Kruskal-Wallis, seguido de um pós-hoc teste, que é a comparação múltiplas de TUM. E o resultado, então, foram considerados significativos para um P menor do que 0,05. Importante considerar que, exceto para análise de dor e autopercepção, a análise estatística das demais variáveis foi considerando o delta das variações ao longo dos diferentes pontos e tempos. Ou seja, as variações percentuais foram calculadas em relação à linha base, definida como 100%, e as demais conforme a variação evidenciada. Então, nós tivemos 21 sujeitos recrutados, 6 exclusões por questões de medicação, hipertensão não controlada, doença autoimune e por ausência de radiografia de joelho, o que resultou, então, em 15 sujeitos do grupo experimental e 15 controles pareados em relação à idade. Então, aqui tem a tabela de caracterização da amostra. Em relação à idade, o grupo controle tinha uma idade média de 58,87 anos, enquanto o grupo experimental de 66,07 anos, mostrando uma estatística com P de 0,8, uma homogeneidade entre os grupos. No grupo controle, nós tivemos 10 mulheres e 5 homens, e no grupo experimental, então, foi composto exclusivamente por mulheres. O período médio de duração da dor no joelho foi de 92 meses no grupo experimental. A classificação radiológica mostrou um valor de 3,2, com um COS de 42,55, e a partir da correlação de Pearson, a gente verificou uma forte correlação, indicando que exames radiológicos com piores resultados mostram menores índices em relação à funcionalidade do sujeito, mostrando, então, uma pior da relação funcional. Em relação à atividade física ou terapêutica, o grupo controle se dividiu entre natação, esportes, corrida, pilates, e 8 participantes do grupo controle não faziam atividades. Em relação ao grupo experimental, nós tivemos pacientes que realizavam tratamento quiroprático, exercício aquático e exercício em solo, fisioterapia única exclusivamente em solo, combinação entre tratamento entre fisioterapia e quiropraxia, aulas de danças, e 6 pacientes não realizavam nenhum tipo de atividade. O tempo médio das atividades semanais no grupo controle foi de 1,8 vezes por semana, e no grupo experimental de 1,6, e a duração do tratamento em meses no grupo, ou da atividade esportiva no grupo controle, foi de 19,14 contra 21,7 no grupo experimental. E aqui está a relação entre as medicações, né? É importante deixar claro que nós cuidamos em relação à medicação, principalmente as medicações com capacidade de interferir em relação à questão antioxidante. Bom, em relação às variáveis bioquímicas, né, então, em especial o biomarcador metaloproteinase, nós observamos tanto no grupo controle quanto no grupo experimental uma variação positiva nos protocolos única e exclusivamente de média e alta intensidade. A gente já viu que no grupo saudável, então, em indivíduos saudáveis, existe uma relação da elevação deste biomarcador direto com a intensidade do exercício, ou seja, exercícios com STEP ou mesmo terapia manual, como drenagem linfática manual ou reforço muscular isolado, parecem não elevar os níveis dessa metaloproteinase,
tanto quanto exercícios com calistenia, ultramaratonas ou saltos e corridas. O que nós verificamos foi uma elevação muito similar, caracterizada por mudanças metabólicas comparadas também com exercícios performados em solo. Em relação à metaloproteinase, é importante dizer que, embora ela seja produzida por fibroblastos e condrócitos na cartilagem articular durante o curso da osteoartrite, esse processo, essa metaloproteinase tem um papel importante na degradação dos componentes da matriz extracelular e ativação de outras metaloproteinases, possivelmente realizado durante o processo de remodelação articular. Um estudo recente avaliou, então, a combinação das metaloproteinases, citocinas e análise histológica da articulação em 2 tipos de exercício no modelo animal de osteoartrite induzida. Nesse estudo, a imobilização reduziu a expressão de marcadores inflamatórios, teve uma menor elevação das metaloproteinases e uma piora histológica se comparado com exercícios de natação. Ou seja, os animais submetidos à natação exibiram uma variação muito mais positiva de metaloproteinase e uma melhora histológica, mostrando, então, uma resposta metabólica articular protetora contra a perda da cartilagem induzida em modelos animais de osteoartrite de joelho. Então, podemos concluir que a resposta aguda desses biomarcadores ao exercício indicam que as intervenções com exercício são seguras e não levam a alterações agudas adversas no metabolismo da cartilagem. De fato, o exercício ele é amplamente utilizado como uma ferramenta terapêutica para lesões de osteoartrite, sem evidências de efeitos adversos relatados. Em cima desses resultados, então, entendemos que o aumento da concentração sérica de metaloproteinase possivelmente reflete uma regulação positiva geral na atividade metabólica durante o exercício proposto nos protocolos de média e alta intensidade. Em relação ao poder antioxidante, observamos uma variação positiva apenas no grupo controle no protocolo de alta intensidade. Já é bem descrito que o exercício físico aumenta a defesa antioxidante ao melhorar a atividade das enzimas antioxidantes. E isso surge principalmente para mitigar os efeitos da exposição contínua das espécies reativas de oxigênio frente ao exercício. E isso pode beneficiar os mecanismos de defesa antioxidante em uma via sensível, mantendo o equilíbrio entre atividade oxidante e antioxidante. Nós não encontramos alterações do poder antioxidante no grupo experimental. Já é sabido que há uma forte correlação entre a diminuição da concentração de enzimas que eliminam as espécies reativas de oxigênio, ou seja, enzimas antioxidantes, em pacientes com osteoartrite de joelho. Então, essas enzimas, elas são presentes em baixos níveis em pacientes com osteoartrite de joelho, indicando que essa capacidade antioxidante é inferior se comparada a sujeitos normais. Contudo, novamente, os modelos animais de exercício não mostram mudanças significativas nos níveis de concentração do poder antioxidante em estudos animais, mas outros marcadores inflamatórios, ou mesmo análise histológica, revelam resultados favoráveis para a atividade em exercício no modelo induzido de osteoartrite também. Em relação às variáveis funcionais, é importante também colocar que nós avaliamos 21 joelhos, sendo 11 joelhos direitos e 10 joelhos esquerdos. Nós observamos uma redução da dor em todos os protocolos, porém, com nível de significância somente no protocolo de baixa intensidade. Nós observamos, então, um aumento na flexão de joelho nos protocolos de média e alta intensidade e uma redução de edema em todos os protocolos aplicados. No programa de baixa intensidade, nós entendemos que a flutuabilidade e a diminuição do peso corporal associado aos movimentos coordenados dos membros superiores produz um relaxamento e alívio de dor que corroboram os nossos resultados. Já nos programas de média e alta intensidade, os exercícios performados em cadeia cinética fechada, exercícios de mobilidade, caminhada e corrida, resistidos tanto pela flutuabilidade quanto pelo arrasto, melhoraram, então, a questão da mobilidade do joelho.
E todos os programas foram performados com o paciente em posição de ortostatismo, com a água a nível do apêndice xifoide, aumentando a pressão hidrostática de maneira semelhante em todos os programas, o que foi capaz de reduzir o edema nos joelhos. Finalmente, em relação à autopercepção, é possível, como era de se esperar, então, no grupo controle, nós não tivemos nenhuma variação de mobilidade na autopercepção de mobilidade, ou seja, todos os controles não referiam a alteração de mobilidade na sua autopercepção. Contudo, os 3 programas no grupo experimental foram capazes de produzir uma melhora da percepção de mobilidade dos indivíduos. Em relação à sensação de bem-estar geral, o mesmo aconteceu com o grupo experimental, e somente no grupo controle houve uma piora da sensação de mobilidade única e exclusivamente no grupo que realizou o protocolo de alta intensidade. A partir desses dados, nós entendemos que a imersão da água aquecida e a redução da carga articular melhoram a capacidade funcional do indivíduo, melhoram a dor, a função física, a força da musculatura do joelho, e a combinação desses resultados em uma única sessão sobre variáveis funcionais importantes como dor, mobilidade, volume articular, experimentados imediatamente após a intervenção, pode contribuir para a melhora da autopercepção e bem-estar dos grupos avaliados. Conclusões, então. Concluímos que os protocolos de fisioterapia aquática de diferentes intensidades mostram efeitos imediatos sobre o metabolismo articular, a dor, o edema e a flexão de joelho. Os níveis de metaloproteinase aumentaram em ambos os grupos apenas na fisioterapia aquática de intensidade moderada e alta, sugerindo que esses protocolos impactam positivamente no metabolismo articular. Todos os programas foram bem aceitos pelo grupo experimental, principalmente pela melhoria indicada na autopercepção de mobilidade e índice de bem-estar relatados em todos os programas. O edema diminuiu em todos os programas, com redução da dor observada apenas no programa de baixa intensidade, e a melhora da mobilidade do joelho foi observada somente nos protocolos de intensidade média e alta. Isso sugere eficácia no enfrentamento dos desafios funcionais em pacientes com osteoartrite de joelho moderada a grave. Os programas de fisioterapia, então, de intensidade moderada e alta, podem melhorar o metabolismo da cartilagem sem efeitos adversos imediatos. Então, as variações bioquímicas nos protocolos de intensidade moderada e alta mostram respostas também semelhantes às observadas em exercícios realizados em solo. Contudo, a principal vantagem do nosso protocolo reside precisamente na questão do ambiente aquático, visto que ele é um ambiente mais seguro se comparado ao solo para performar exercícios na osteoartrose de joelho. Então, pacientes com osteoartrose de joelho moderada a grave, a atividade com exercício conduzida por fisioterapeuta pode proporcionar, então, benefícios funcionais em uma única sessão, sem danos adicionais à articulação. Então, com base nos nossos resultados, o exercício em imersão induz mudanças metabólicas positivas, com resultados funcionais e de autopercepções promissores em uma única sessão, oferecendo uma abordagem terapêutica com menor risco para os pacientes. Fisioterapia aquática reduz o edema articular, a fisioterapia de baixa intensidade reduz principalmente a dor, enquanto os protocolos de intensidade moderada e alta, com exercícios variados em imersão, melhoram significativamente a flexão do joelho. Isso sugere um potencial estratégia de tratamento para enfrentar os desafios funcionais na osteoartrite de joelho para além do ambiente aquático. Embora nossos dados sejam importantes, entendemos algumas limitações, principalmente a necessidade de inclusão de outros biomarcadores. Isso poderia fornecer uma visão mais abrangente dos efeitos agudos do exercício aquático sobre o metabolismo de todas as estruturas articulares. Uma outra estratégia consiste em análise de amostras intraarticular, que poderia revelar insights sobre o microambiente articular, mas procedimentos invasivos representam um desafio, principalmente em relação à imersão.
A variabilidade de laboratório, os diferentes protocolos já descritos dificultam a comparação de impactos de exercícios nas concentrações de marcadores séricos, também é uma limitação importante. E, embora esse estudo se concentre nos efeitos agudos, entendemos que pesquisas longitudinais poderiam oferecer mais informações sobre os resultados a longo prazo. Por fim, em relação aos impactos do trabalho, entendemos que esses impactos residem principalmente na questão do ambiente clínico, ou seja, o tratamento fisioterapêutico na fisioaquática, por conta das particularidades na prescrição de exercícios. Entendemos que o nosso protocolo auxilia nessa implementação de exercícios de força no ambiente aquático, porque ele é um protocolo com padrão padronizado de intensidade de exercícios a partir da modulação na velocidade e tempo de execução. No ambiente clínico, entendemos que exercícios menos pronunciados serão positivos porque interferem apenas na questão da dor, enquanto exercícios mais pronunciados interferem na mobilidade sem efeitos deletérios imediatos. E, por fim, também entendemos que o impacto do trabalho é justamente permitir insights para futuros estudos. Era isto, muito obrigado. Muito bem, 37 e 37. Eu fui correndo também. É bastante coisa, né? É muita informação para passar em 40 minutos. Para quem lê o trabalho e para quem está imerso já há um tempo, a gente tem que prestar atenção, tu imagina para quem está, né, visualizando pela primeira vez, assim, é muita informação mesmo. Mas parabéns, César, achei muito bom, assim, né? Eu vou deixar o pessoal se manifestar, enfim, e depois eu faço minhas colocações, se ninguém as fizer primeiro. E aí, galerinha, vamos lá, o César precisa de retornos, assim, entenderam, ficou claro, o que ele pode melhorar, o que vocês sentiram de dificuldade? Então, estamos abertos, né, César? Posso começar. Parabéns pela apresentação, César. Eu acho que é um trabalho bem complexo, né? Bastante informação, bastante detalhe, né? Uma metodologia bem complexa. Acredito que deva ter sido difícil de escrevê-la toda, né? Num artigo que a gente tem pouco espaço. Eu acho que ficou bem claro na tua apresentação, assim, como é que tudo foi conduzido, enfim, os resultados. Eu achei a tua apresentação super clara. Eu acho que nos slides poderia ter um pouquinho menos de texto, mais tópicos, assim, mais esquemas, mais figuras, de repente, porque às vezes ficava difícil de acompanhar o que tu estava falando e eu querendo ler ao mesmo tempo muito texto assim, na tela. Então, acho que isso é uma coisa que poderia... A única coisa, assim, para apresentação que poderia melhorar um pouquinho. E aí, eu queria te perguntar, a nível de curiosidade mesmo, essa análise dos biomarcadores, vocês, como é que elas foram custeadas, porque são bem caras, né? Sim, o mais caro é o ELISA, tá? Então, cada kit de ELISA está mais de R$3.000, a gente conseguiu fomento com a universidade, com a UFSPA para isso. E o marcador de estresse oxidativo, o poder antioxidante, ele não é tão caro, então ele é bem mais barato perto dos outros. A gente precisou de 4 kits para fazer a análise de todo o ELISA. E o marcador, só um kit do marcador de estresse oxidativo. E a gente fez aqui na universidade, né, a gente tem todo o pessoal, todo o laboratório de farmácia e biomedicina, que a equipe do laboratório que realizou aqui a análise. Então, foi uma mão na roda isso, porque se tivesse que mandar fazer, ia ser bem mais caro ainda. Porque eu passei por isso no meu TCC, lá em Santa Maria, a gente não tinha verba, e no fim a gente fez com um laboratório, e aí foi assim, o nome da mãe, do filho, de todo mundo no artigo, para conseguir custear o... Mais ou menos isso nesse artigo também. Mas o ELISA, mas era só interleucina 6 e 8 e já era assim, caríssimo, era só 2. Mas legal. E aí uma pergunta só, o que tu acha que o teu trabalho adiciona, assim, de principal, de diferencial? Porque eu acho que a gente já sabe que o exercício, né, ajuda na questão da osteoartrite, e a fisioterapia aquática também, né, a gente já tem bastante evidência. O que tu acha que é o principal diferencial do teu estudo?
Eu acho que o principal diferencial do estudo reside no fato de que, mesmo protocolos com atividade mais intensa, protocolos de alta intensidade, não prejudicaram o paciente, principalmente na questão da piora de sintomas. Eu acho que essa é a grande questão. Protocolos com menor intensidade se mostraram interessantes apenas na redução da dor, né? Isso é um achado interessante, né? Mas não é o suficiente para um paciente enfrentar os desafios dele fora, principalmente fora da piscina. Mas o que mais me surpreendeu mesmo foi mesmo o protocolo de alta intensidade, eu estava esperando uma piora da funcionalidade ou de sintomas, um aumento de edema, uma piora de dor, e isso acabou não acontecendo. Existe um dogma que a gente tem em relação à fisioterapia, que quanto mais forte o exercício, pior é para a articulação em osteoartrose, né? E esses dados aqui me deixaram mais tranquilo que não, né? A gente tem um aumento da metalo, pelo menos de efeito agudo, né? A gente tem o aumento da metaloproteinase, mas esse aumento, ele não representa que a gente está acelerando o processo degenerativo, e sim a gente está melhorando o metabolismo da articulação, que é muito importante para o paciente que tem osteoartrose. Então, quando a gente pensar em performar um tratamento dentro da água, a gente pode performar também um tratamento de alta intensidade que a gente não vai estar prejudicando o paciente, muito antes pelo contrário, a gente vai estar impactando no metabolismo articular, que é bem importante para esse perfil de paciente. Isso que eram pacientes, assim, nem um pouco Graves. adaptados à água, né? Então, assim, foi lá, faz uma única sessão, e é bem isso que a gente observa, né? Quem trabalha com fisioaquático, a gente vê já essa melhora no primeiro dia, assim. Então, às vezes, tem pessoas que chegam lá ruins, né? Não só de joelho, de quadril, enfim. E às vezes com uma única sessão, e foi isso que o César quis demonstrar também, que o quanto é benéfico, né? E aí a gente tem muito aquela questão, e muitas pessoas acabam falando, ai, né? O que fazer dentro da água? Ah, só de estar dentro da água já melhora um monte de coisa, né? Então tem muito esse paradigma, assim. Então, foi bem legal os dados do César, assim, justamente para a gente mostrar que ficar dentro da água é muito bom, sim, reduz a dor, isso a gente já sabe, mas o que vai preparar eles para o dia a dia e para, né, para superar toda a carga, assim? Algo mais intenso. E aí a gente vê dentro da fisioaquática que tem muita gente que tem medo de trabalhar a osteoartrose, né? Então fica com aquele negocinho de relaxamento, aqueles exercícios levezinhos, e não, né? Acho que dá para fazer um pouco mais para essas pessoas, assim. Preparar elas para fora, né? Para fora da água. A gente trata dentro da água para preparar elas para fora, né? Então, isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, né? Deixar elas ali só naquele bem bom é gostoso, mas no outro dia a dor já vai voltar, a gente sabe, né, que se instala todo o quadro de novo, assim. Então, acho que é esse ponto que a gente quis demonstrar, né, César? Isso. E eu vou te fazer outra pergunta que me fizeram também na minha defesa do meu TCC, porque eu também fiz um tratamento de uma sessão, né? Então, por que a tua escolha de um tratamento, de uma sessão só, o efeito agudo do teu tratamento, sendo que, como terapeutas, a gente não vai indicar para que ele faça só uma sessão, ele faça mais? A ideia de uma única sessão foi justamente para evidenciar o nível de segurança da estratégia dos protocolos implementados, né? Então, obviamente, num resultado ruim, digamos assim, em um dos protocolos, a gente já poderia contraindicar esse protocolo como uma estratégia de tratamento. E também para poder avaliar de pronto o quanto a gente tem um efeito imediato do tratamento, né, como um todo. Acho que essa é a grande questão. Obviamente, a longo prazo, a gente entende que a combinação dos protocolos pode trazer um efeito e merece um estudo mais a longo prazo para isso, né? Mas ele é um start, eu entendo que esse protocolo é um start, os resultados são um start para se performar, para se pensar num protocolo de longo prazo, um estudo longitudinal, com a combinação dos 3 protocolos para que a gente possa avaliar, além da questão do metabolismo, ter dados mais robustos em relação à funcionalidade dos pacientes após o tratamento. Então, a escolha de um efeito agudo foi justamente para dar um start em relação ao norte do que a gente pode
ou o que a gente não poderia seguir caso a gente tivesse resultados mais deletérios em um dos protocolos. Muito bem. Legal. Muito bem, obrigada, Duda. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Pode. César, parabéns pelo projeto. Nossa, tu fala muito bem, com muita segurança e muito calmo. Obrigado. Assim, eu concordei ali com a Duda em relação à apresentação, né? Até eu tenho um slide ali, que eu, deixa eu ver qual é, eu acho que é o primeiro que tu fala de um artigo, na contextualização de um artigo de ratos. O primeiro ali eu achei que ficou um pouco pequeno o gráfico. Assim, até foi difícil de enxergar, não sei se é porque foi aqui, mas daqui um pouco dá para aumentar. E também teve ali vários momentos que eu vi, mas é uma coisa fácil também, que eu acho que na correria a gente acaba não vendo, que é ponto e vírgula, né? Vários tinham ponto e vírgula, e uns era só ponto e vírgula e não tinha o ponto final, ou faltava o ponto, aí só para te dar uma revisada. E não sei se eu me perdi, mas eu não sei se eu senti um pouquinho de falta, porque meu filho entrou aqui. De algum momento de falando ali da randomização, eu não sei se foi falado, ou se eu não vi ali sobre como foi feito. Eu não falei sobre o processo de randomização, isso realmente eu não coloquei, né? Também não sei como é que é o tempo, né? Mas daqui um pouco, só uma ideia. Eu posso incluir o processo, mas a randomização foi feita com o suporte de um programa Randomize, né, que tem aqui na universidade, onde a gente larga todos os pacientes e aí ele faz a distribuição durante bota para final e faz essa distribuição. Isso aí, prof, vale a pena explicar. Eu acho que é importante, César, porque, né, ainda mais para os alunos, às vezes o pessoal tá, né, tem muita gente que assiste as defesas como uma questão para aprender, né? Então eu acho interessante tu colocar. Diz que tu usou, né, esse site o Randomize e que foi feito em blocos, enfim, acho que assim, rapidamente, 10, 15 segundos, mas eu acho que é importante tu colocar. Coloca assim. Uhum. Eu acho que é isso, César. Deixa eu ver se eu anotei mais nada. Acho que é isso. Parabéns, viu? Baita Obrigado. projeto. Mais alguém, gurias? A Tati. Oi, César, parabéns. Obrigado. Achei muito legal a tua apresentação, como as gurias falaram, assim, a Mari bem clara, assim, na tranquilidade, assim, entendi tudo, né? Só, eu vou repetir um pouco, mas, assim, eu acho que alguns slides estão um pouco poluídos, a parte ali da estatística, sabe? A parte ali dos instrumentos também, eu achei. Se tu pudesse separar ou colocar mais slides, eu acho que ficaria melhor para visualizar também. Ali o fluxograma eu achei também meio pequeno, assim. Eu gosto de, né, acho que se ficasse mais destacado também seria interessante. E acho que é isso, assim, do mais, achei a apresentação muito clara, entendi tudo. E parabéns, tá ótimo. Obrigado. César, eu concordo nesse ponto. Eu acho que tu tem que. E assim, claro, vai ser uma apresentação, vai ser presencial, né, gente? Então, graças a Deus não vai ser online. Tô morrendo de saudades de uma apresentação de uma defesa presencial, bah. Eu acho que é muito importante, assim. Eu acho que é muito importante. Eu acho que o online ele é legal, ele facilita muito, mas ai, tem uma frieza, sabe? Eu acho que é um trabalho que é algo que dá tanto trabalho que ai, tu tem que ter um momento, assim, sabe? De pelo menos dar um abraço, né, César? Eu acho que a gente se viu quando. Umas 3 vezes, eu acho. Isso é muito triste, gente. É muito triste a gente dar risada, tudo facilita, enfim, porque é sempre uma correria. Mas eu acho que eu te vi, César, faz acho que uns 3, 4 anos, pessoalmente, Sim. tá? Bem no início ali, que a gente sentou para conversar, depois tudo online e tal. E aí pegou toda a pandemia. Então, assim, acho que é uma oportunidade legal. Quem tiver a oportunidade de assistir no dia, eu acho que, assim, é um clima diferente, eu não sei, eu acho que tu faz um fechamento importante, sabe? E
E eu acho que tu tem que, quando tu estiver explicando as tabelas também, eu acho que tu tem que chamar a atenção do que tu tá falando, tá? Porque para ti está muito clara a tabela, mas senão as pessoas ficam procurando, cadê o controle, cadê o grupo de intervenção, o que ele está falando? Então, usa o pointerzinho lá. Isso, foi isso que O eu César pensei. é macaco velho, né, gente? O César é professor há muitos anos, assim. Eu tenho até vergonha, às vezes, de falar certas coisas para ele, mas tudo bem, acho que tem que dar uns toques. E eu acho que sim, eu acho que os slides tenta transformar em figuras algumas coisas, que nem ali a parte da bioquímica, sei lá, põe uma figura do Melisa, que eu acho que fica mais, sabe, flui um pouco melhor. Assim. Eu sei que tu acabou fazendo os slides, a gente sempre faz os slides meio numa correria para o grupo, né? Mas se tu puder criar mais uns esquemas, o teu fluxograma também, eu acho que ele tem que estar num slide separado, assim, mais aberto, porque ele é muito importante para entender, né, toda a metodologia do teu estudo, assim. Então, acho que dá para dar uma melhorada nisso mesmo, tá? Perfeito. E aí, gente, mais alguém? Eu tenho uma dúvida. Parabéns, César, muito boa a tua apresentação. Osteoartrite, osteoartrose, pode usar as duas nomenclaturas assim, como tu foi usando, ou tem alguma diferença? Quando eu comecei a fazer o trabalho, eu escrevia osteoartrose, né? A gente aprendeu que a osteoartrose é degeneração, osteoartrite inflamação. Mas a nomenclatura internacional trata ela como osteoartrite, tanto que eu mudei tudo porque a nomenclatura, tu não vai encontrar artigos sobre osteoartrose em inglês na nomenclatura internacional. A gente chama aqui no Brasil de osteoartrose e eu optei por manter como osteoartrite pela nomenclatura internacional. Ah, tá. É que na tua fala, acho que várias vezes tu falou as duas, né? Falei então, as duas? Falou as duas, às vezes artrose, às vezes... Não, então... Mas eu tenho uma resistência para falar osteoartrite também, parece que eu estou falando alguma coisa errada. É incrível a gente ter essa resistência. Eu sempre falo osteoartrose, sempre. E no início também, acho que tu falou que ia apresentar a tua dissertação. Acho que agora tu já pode falar que é tese. Obrigado, não, vou cuidar disso. Obrigado por ter avisado. A gente chega no automático... Tomara que no trabalho, a gente falou bastante sobre isso, né? Mas aí tu lê aquela coisa no automático, tomara que não tenha passado uma osteoartrose ali no meio. Tomara mesmo. Mas eu vou dar uma revisada também. E o artigo de protocolo do César ficou muito bonito, assim, eu acho que foi, César, o primeiro artigo de protocolo que a gente publicou aí no grupo. Agora estão vindo outros na sequência aí, mas ficou muito bonito o artigo, com todas as imagens, enfim. Depois, se tu quiser colocar até no grupo de novo ali, César, eu acho que é importante assim para o pessoal ver, ficou muito bonito. Já serve aí para a galera que está vindo aí, né, esses estudos protocolos que a gente está criando para seguir o mesmo exemplo. Ficou bem bonito mesmo. Obrigado. Vocês têm que vir conhecer a piscina aqui. Nem me fale, se eu for para aí, eu choro daí. Por isso que eu nem vou. Tá louco. Ainda mais a piscina de universidade particular A piscina é nosso xodozinho aqui, é muito bonita. Quentinha, temperatura quentinha. Vendo a imagem ali, achei bem bacana mesmo o ambiente ali da piscina. E ainda com espaço separado ali, né, para hidro. Eu tenho uma série de fotos dos protocolos que eu acho que eu vou incluir na apresentação. Acho que não deu tempo de incluir os protocolos, as fotinhos das pacientes caminhando, essas coisas. Tu fez tanta coisa, né, César? Tem que mostrar a hora que tu tem para mostrar é agora, não adianta. Quem sabe vem um estudo aí fazendo um longitudinal, né, César? Olha só, né? Ia ser excelente. Tem piscina, tem tudo, tem paciente, é só reproduzir o longitudinal, né? O protocolo já está criado. Vamos ver aí se alguém sem aventura. Lorena. Oi, César, tudo bem? Parabéns pela tua apresentação. Foi, como as gurias falaram, foi muito claro, tranquilo, deu para entender bem. Só fiquei uma dúvida assim, mas é uma dúvida mesmo, porque tu excluiu pacientes que usavam medicamentos psicotrópicos.
Eu acho, pelo que eu acompanho, assim, alguns pacientes lá onde eu trabalho, muitos pacientes acabam usando antidepressivos. Eu não sei se esses medicamentos estão incluídos nesses critérios de inclusão, assim, até como não como antidepressivos para depressão, assim, para tratamento da dor. Eu queria saber se esse tipo de paciente também foi excluído no sentido de tratamento para dor, assim. Foi excluído, e eles foram excluídos porque o antipsicotrópico, acho que de qualquer classe, ele interfere na questão do estresse oxidativo, né? Então, por isso que a gente precisou excluir. Se não precisasse, eu imagino que a gente teria mais pacientes, assim, porque justamente por isso, né? E também o pessoal consome, tem gente que toma vitamina E direto, né? Também, que é um outro antioxidante que também interfere no resultado. Então, a gente também teve que cuidar disso, porque isso interfere no poder antioxidante, na medição do estresse oxidativo. Então, é por conta disso que a gente acabou suprimindo esse perfil de paciente. E uma dúvida que eu fiquei também com relação à pergunta da Jéssica, né, de osteoartrite, osteoartrose, que tu falou, eu fiquei na minha cabeça com osteoartrite, né, pela forma como tu teve que colocar. Esses pacientes de osteoartrite grave, né, de grave, tinham indicação de prótese de joelho, por exemplo? Eu tinha uma paciente, uma delas com um estágio bem avançado, assim, estágio 4, que ela estava justamente em processo de reabilitação aguardando a prótese nesse período, assim. Tinha uma paciente, assim. Outras com estágio 4 que não tinham ainda não tinham encaminhamento para a prótese, mas uma delas, sim. Eu até tenho o raio-x dela, assim, que é bem assustador, assim. Posso colocar também na apresentação. Aí é com a Fernanda. Eu acho que tudo que tu trouxer de imagem enriquece um monte, César. Eu sou muito da imagem, assim. Tá bom. Eu vou trazer agora, tem um tempinho a mais para reduzir ele em termos de texto e colocar as imagens, aquelas que a gente ia trocando no período todo. Né? É 27 tua apresentação, né? Terça-feira. Deixa eu ver que dia é terça-feira. Hoje é 19, 27, isso aí. Terça-feira à tarde. Então, tá bueno. Parabéns. Obrigado. Mais alguém, gente? Alguma colocação? Acho que é isso, então, César. Bora. Vamos, falta pouco. Tu chegou a submeter ele? Não, agora eu vou terminar o Spirit, e aí essa semana eu quero submeter ele, deixar ele já submetido para defesa. Ótimo. Então, tá bueno. É como eu reduzi todo ele, daí mudou a ordem das linhas, essas coisas todas, mas eu vou, sem falta, essa semana vai ser submetido. Beleza. Tá ótimo. Então, gente,